gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio do TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria. Nós estamos trabalhando aqui com uma temática e hoje vai ser o nosso último programa dessa série sobre religiosidade e graça. Já ouvimos aqui, entrevistamos muitas pessoas, tivemos aqui palavras muito boas, instruções maravilhosas, uma forma de apresentar a teologia da graça de Deus de maneira tão rica. Tivemos muitos queridos que passaram aqui por nós e nos abençoaram, nos edificaram. Uma alegria ter você aí em nosso podcast. A gente pede que você, se você ainda não compartilhou, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, deixe o seu joinha e assista esse podcast, porque hoje, no encerramento do nosso podcast, nós estamos aqui recebendo o nosso querido pastorzão, pastor Valdemir de Oliveira. É isso? Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Bom Jesus do Itabapoana. Então, pastorzão, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Que legal ter você aqui conosco mais uma vez, né? Amém. Você está repetindo aqui é o seguinte, só repete quando é bom. Então, brincadeira, okay. Todos que vieram aqui vão repetir, porque todos foram muito bons, graças a Deus. Mas, pastorzão, conta aí para mim, fala um pouco aí, dá sua palavra de abertura para os nossos participantes. Nós cumprimentamos todos com a paz de Jesus Cristo. Quero externar minha alegria de poder estar aqui com você, Paulo. O tema de hoje é um tema extremamente sugestivo, atual, prático, desafiador. Certamente não temos respostas tão objetivas para todas as questões, porque a linha é muito tênue. No entanto, a gente crê que, pela palavra, a gente consegue ter um norte, um direcionamento prático e bem direcionador para as decisões do nosso dia a dia. Então, agradeço desde já a oportunidade que me foi concedida e espero que esse tempo aqui seja proveitoso para a glória do nosso Senhor. Valeu, Valdemir. Valdemir, vamos entrar no assunto, porque temos nosso tempo aí. Mas, Valdemir, como é que você define... veja só, a gente está finalizando nossa temática aqui. Sim. Temos trabalhado aqui continuamente nessa temática. Como é que você define religiosidade? Religiosidade, no nosso entendimento, é a busca do homem por Deus por meio de ritos, por meio de normas, por meio de tradições. De uma certa forma, ela não é de um todo negativa. Não é de um todo negativo. A gente dá uma diferenciação aí entre religião e religiosidade. A religiosidade seria o extrapolamento, vamos dizer assim, da religião. Então, é quando o homem ele busca se relacionar com Deus, mas por meio desse relacionamento com Deus, ele precisa traçar alguns caminhos, algumas normas. O problema é quando estas normas tornam-se um fim em si mesmas. Aí a religiosidade é o adoecimento da religião. É isso aí. Ela se torna um fim em si mesmo. Então, Jesus, por exemplo, os embates que Jesus teve, na maioria das vezes, foram exatamente com aqueles que eram os proponentes da religião. Aqueles que deveriam ler as Escrituras, ler o Antigo Testamento e traduzir o Antigo Testamento de forma que o Antigo Testamento ele se tornasse como que palatável no dia a dia. No entanto, aquelas normas, todos aqueles tradicionalismos foram criando uma certa barreira, foram tornando-se um fardo pesado para o povo, de maneira que criou-se, então, um distanciamento muito grande
entre aqueles que não conseguiam desenvolver o seu relacionamento com Deus de acordo com as práticas, de acordo com as normas estabelecidas, e aqueles que se julgavam, né, os merecedores de honorários, vamos dizer assim, substanciosos por serem a nata da religião. Seria mais ou menos por aí. Então, você usou aí uma palavra interessante, que é a palavra embates. Uhum. Então, aí a gente já vê Jesus como o portador da graça, sim, em conflito com os portadores da religiosidade. É isso aí. E esse embate foi constante no ministério de Jesus. Constante. Jesus, por exemplo, chega a usar o exemplo de Davi, por exemplo, que quando os homens de Davi chegaram esbaforidos, cansados da guerra, e eles comeram os pães da proposição. E Jesus entende que, né, a fome está acima dos rituais. Aquelas pessoas diziam, não, isso é um sacrilégio, né? Como também o caso em que Jesus fala que se alguém tiver uma ovelha que cai ali no buraco, se perde no dia, e você não vai sair no dia de sábado para retirar aquele animal. Nos dias de hoje, por exemplo, seria até uma questão de se preservar a própria saúde, né, vamos dizer assim, do animal nos dias de hoje, né, onde há uma consciência maior da causa animal. E, no entanto, naqueles dias a lei dizia não, se é o dia de sábado você não pode fazer nada, você tem que parar, você tem que cessar, você não pode fazer nada que vai atrapalhar a sua possível comunhão com Deus. Então, os embates de Jesus sempre foram com essa turma, até aquelas pessoas planejarem, de fato, a própria morte do nosso Senhor. Então, esse constante confronto que marcou o ministério de Jesus, você falou aí que aquelas pessoas que deveriam interpretar a Bíblia para a época de Jesus, o Antigo Testamento, eles traziam leis pesadas. Sim. Que Jesus bateu de frente com o pensamento deles. Isso se aplica, inclusive, hoje, Paulo. Hoje mesmo, nós, nos dias de hoje, criamos leis, regras, mecanismos, às vezes, que, ao invés de aproximar os homens de Deus, afastam, tornam-se uma barreira. Isso não significa dizer que, no tempo da graça, ela abre um espaço para licenciosidade. Não. A gente pode até falar mais disso mais à frente. Não significa dizer que no tempo da graça não haja lei, não haja regra, e não haja nada a se obedecer. Não significa isso. Mas, por exemplo, eu me recordo propriamente de que, quando eu pastoreava em Belo Horizonte, uma determinada igreja, para receber alguém como membro daquela denominação, uma denominação de cunho neopentecostal, a pessoa deveria jejuar 48 horas. Então, uma pessoa, filha de um amigo nosso lá, muito fervorosa, muito querendo tornar-se membro daquela igreja, ela tinha um problema com a questão que ela não conseguia ficar muito tempo sem se alimentar. E quando ela passava ali determinado tempo, ali próximo de 24 horas, ela começava a passar mal, o nível de açúcar caía, e ela tinha que ser às pressas conduzida ao hospital. E, tempos em tempos, ela ficava tendo que fazer isso, e aquilo que o seu pastor dizia, seu futuro pastor dizia, que aquilo ali era falta de fé para aquela menina, que ela deveria continuar, mesmo com o risco da sua própria vida, insistindo, porque o verdadeiro cristão, a partir daquele momento que ela se tornaria membro, ela evoluiria espiritualmente. Então, veja, isso é um legalismo, isso é um tradicionalismo, isso é uma forma de religiosidade exacerbada e que vem tão somente para prejudicar, somente para afastar. Então, isso está presente em todas as religiões, em todas as formas de expressão
da nossa religiosidade. A gente vai ver constantemente isso. Rapaz, que coisa absurda Sim, esse sim. exemplo, né? Uhum. Enquanto você estava falando aí, eu estava me lembrando de outros exemplos bem doentios, exemplos que... você já viu aquela expressão, né? Você tem que pagar o preço, É, isso aí. né? E se você não pagar o preço, Deus não vai Não te vai te abençoar, abençoar. né? Então, esse pensamento, e hoje é muito comum Isso esses traços. Por isso que a gente falou que está em todas as matizes, em todos os canais, em todas as formas de religião. Nós, muitas vezes, por exemplo, nas nossas igrejas mais conservadoras, nós dizemos que a pessoa tem que passar para se tornar membro, tem que passar por uma classe de treinamento. E isso é, de certa forma, positivo. Mas tem pessoas que, às vezes, estão ali, tem uma limitação de leitura, e, às vezes, a gente vai estar insistindo, sendo que o que uma pessoa precisa para tornar-se, vamos dizer assim, membro visível do corpo de Cristo é crer em Cristo. É se arrepender dos seus pecados, né? E, às vezes, nós vamos criando uma série de regras. Às vezes, as pessoas têm que participar 6 meses de uma classe. Nós chamamos de catecúmenos. Isso é um né? outro tipo de religiosidade. De religiosidade que vão... O fato é que essa religiosidade, os tentáculos maléficos dessa religiosidade estão presentes em todas as formas, em todas as expressões religiosas. E aí, quando a gente tenta falar da graça, que agora a gente vai passar, porque depois a gente vai voltar para esses exemplos sim. esses exemplos negativos, porque isso é muito importante para você que está nos assistindo, você ir percebendo como que a religiosidade toca como o pastor falou aqui, em várias matizes denominacionais e religiosas, que a gente pensa que é um pouco mais saudável, mas que também tem suas, eu chamo de loucuras particulares, né? Seus exageros particulares. Sim. Mas passando para a graça, Valdemir, como é que a gente pode definir a graça? Você ilustrou aí a religiosidade, falou e tal. E a graça? A graça, uma definição muito comum e simples de graça, é que graça é favor imerecido. É quando Cristo nos dá gratuitamente aquilo que nós não merecemos. E por incrível que pareça, e ele não faz, de fato, nenhuma expectativa de que nós a paguemos, porque o preço já foi pago. A gente lida constantemente com isso ao ouvir alguns irmãos dizendo: querido, olha, Jesus morreu na cruz, mas nós temos que fazer por merecer. Nós não temos que fazer por merecer. Nós hoje, Cristo já fez todo o necessário por merecer. Então, hoje nós quando vivemos na chamada Era da Graça, na Era da Graça, nós nos relacionamos mais com Deus, tendo em vista as nossas motivações, as disposições mais profundas do nosso ser, a nossa forma mais sincera de nos relacionarmos com Deus. Obviamente, tomando os devidos cuidados, né, porque a Bíblia fala a questão do escândalo e outras questões mais, mas o mais importante é essa, vamos dizer, essa identidade espiritual, esse novo tempo que nós nos encontramos agora em Cristo. Então, é profundamente libertador quando a gente consegue absorver essa nova perspectiva, essa nova forma de entender a vida cristã. Que a vida cristã é essencialmente uma vida fundamentada na graça de Deus. Sim, ela não está vinculada, alicerçada em tradições humanas. Observe, não quer dizer que as tradições não sejam importantes, mas ela não está alicerçada nas tradições humanas. Ela não está conectada a formas exteriores de manifestação. Então, por exemplo, significa dizer que eu considere que seja ruim
orar de joelhos? Não, eu devo orar de joelhos, mas não é simplesmente porque eu oro de joelhos que necessariamente eu estou expressando uma vida espiritual mais autêntica. A graça nos liberta dessa necessidade de demonstração de toda uma exterioridade, de todo um comportamento. Por exemplo, Jesus fala, né, que os escribas e fariseus eles gostavam de orar em pé nos cantos das praças, com o propósito de serem vistos pelos homens. Grande Né? ilustração. Então, É isso mesmo. mostrando exatamente isso. A graça não tem essa necessidade de se expor. Jesus falou, eles já receberam o quinhão deles, já receberam o galardão deles. Você, quando tem que falar com Deus, olha, entra no teu quarto, e eu acho interessante que Jesus fala ainda mais, fecha a porta, fale ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então não há nenhum tipo de necessidade desse. Eu me recordo, um exemplo um pouquinho simplório, né, do que aconteceu em Belo Horizonte, na 8ª igreja, que certa vez dizem que apareceu alguém ali com um tipo de demônio, ali, uma manifestação demoníaca, e diversos pastores que ali estavam na reunião tentavam expulsar o demônio daquela pessoa que ali estava, e de repente e não conseguiam. E alguém, então, citou o nome de um presbítero, um senhor idoso, simples ali da igreja. E quando a pessoa falou, então vamos lá chamar o presbítero fulano de tal, um homem simples da igreja que não se aparecia. E a ideia, e o que aconteceu ali foi que, no momento em que falou-se o nome do presbítero, o demônio saiu do corpo. Sem aquela pessoa precisar de alguém que não vivia tocando a buzina, tocando o tambor. Um homem simples, mas um homem cheio de uma vida profunda com Deus, de um relacionamento profundo com Deus, de um relacionamento de intimidade com Deus. Essa é a experiência da graça. A graça, né? A graça que não depende de regras estabelecidas pelos homens. Agora, Valdemir, quando que a religiosidade atrapalha a graça? Quando que as práticas da religião agridem a graça, na sua opinião? Bom, as práticas da religiosidade agridem a religião quando elas se tornam um fim em si mesmas. Quando elas se tornam um fim em si mesmas. Quando elas se tornam um objetivo de toda e qualquer instituição. Então, é importante que cada religião, que cada expressão religiosa tenha as suas características, tenha sua forma de ser, o seu jeito de ser, mas quando isso se torna um fim em si mesmo, veja, nós fazemos, independente da nossa cor, da nossa bandeira religiosa, nós fazemos todos partes do reino de Deus. Isso está acima de toda e qualquer bandeira, de toda e qualquer expressão religiosa. Então, quando isso se torna um fim em si mesmo, isso passa a ser danoso. Então, por exemplo, vamos citar alguns exemplos, voltando àquilo que nós falamos. No passado, foi muito comum nas igrejas de cunho pentecostal, por exemplo, uma pessoa ser afastada da comunhão da igreja porque ela usava barba. E, até onde eu sei, nenhuma daquelas pessoas que foi disciplinada lá no passado por usar barba, ou por jogar uma bola no sábado à tarde. No domingo? Vamos dizer, no sábado à tarde, bater uma bolinha ali, porque crente não joga bola, crente não dança, né? Aquelas histórias, aquelas coisas, né? Eu não vi até hoje, em nenhum momento, a igreja pedir perdão a essas pessoas que foram disciplinadas lá no passado por causa de umas questões tão toscas. Assistir uma televisão. Hoje em dia, aquelas igrejas que proibiam as pessoas de assistir uma televisão, hoje em dia elas têm canais de televisão. Essas igrejas têm seus programas evangélicos de televisão. Nós tínhamos uma denominação em Belo Horizonte que, na época que nós moramos ali, ela tinha 60 mil membros. E dizem que 30 mil era no hall
e 30 mil separados do rol. Metade daquela denominação era toda de cristãos disciplinados, porque um tinha jogado uma sinuca, um tinha batido uma bolinha ao sábado à tarde, outro tinha uma bola, outro tinha usado uma bermuda. Então, veja, quando estas coisas se tornam um fim em si mesmas, elas se tornam aquilo que é chamado de legalismo. E o legalismo ele é escravizador, porque ele escraviza o quê? A nossa mente. Chega a ser tosco nós falarmos isso, mas ainda nos dias de hoje há pessoas que acreditam que, por exemplo, uma pessoa não vai para o céu porque ela usa, por exemplo, uma mulher usa uma calça comprida. Ainda hoje Ainda tem hoje isso? tem pessoas que acreditam isso em determinadas expressões religiosas, que se uma pessoa não usar calça comprida, a nossa própria igreja presbiteriana já teve isso no passado. Já teve a igreja presbiteriana, já teve esse negócio de usos e costumes, eu fui né? membro da igreja presbiteriana, que se a menina fosse ao culto, membro da igreja de calça comprida, como dizia antigamente, ela era afastada da comunhão. Olha só. Agora veja como que Paulo diz, né, que estas coisas têm aparência de piedade, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Paulo fala isso lá na carta aos Colossenses. Então veja bem, a determinação à época do conselho da nossa igreja era que as moças deveriam usar saia e não calça. As moças que iam à igreja de calça, elas eram disciplinadas. Mas as moças começaram então a ir de saia e começaram a encurtar o tamanho da saia. Encurtar o tamanho da saia. E aí começavam a tapar as partes baixas, vamos dizer assim, com a Bíblia quando sentavam nos bancos. Então aquilo era tão tosco que no querer fazer alguma coisa, aquilo gerou uma sensualidade ainda maior na igreja. Ô Valdemir, é interessante. Eu acho que você é o 12º, 13º líder que a gente entrevista aqui em nosso podcast, mas ninguém não falou nunca sobre esses exemplos, como você usa bem a palavra, exemplos toscos, né? Que são formas de dominação. Sim. Formas de dominação da religiosidade sobre as mentes das pessoas e como isso ainda é muito comum, correto? E o problema, Paulo, é que é como nos dias de hoje. O problema é que quando nós convencemos algumas pessoas de que nós estamos certos usando esse tipo de postura, nós tornamos os nossos crentes xiitas. Aquelas pessoas que não suportam lidar com o contrário e, paralelamente, a igreja vai se tornando uma ilha, ela vai se tornando uma comunidade isolada. Então, por exemplo, se nossas igrejas presbiterianas, que já são igrejas históricas, igrejas hoje também já centenárias, como a própria Igreja Assembleia de Deus, correm esse risco de maneira ainda maior, porque somos igrejas centenárias. Então, por exemplo, eu tive um amigo pastor que ele resolveu construir um novo templo. E aí esse pastor teve um embate muito sério no conselho. Por quê? Porque aquele templo antigo havia sido consagrado ao Senhor. E as pessoas diziam, não pode quebrar essa coluna porque ela foi consagrada ao Senhor. Não pode mexer nessa parte aqui porque, veja bem, tijolos, pedras, né? Ainda hoje nós temos esse embate dentro da igreja. Ainda hoje temos esse embate dentro da igreja. Não pode mexer aqui. Não, esse banco foi a família fulana de tal que doou, é do meu avô. Aí você, às vezes, vê nas igrejas modernas, às vezes, uma estrutura bonita e aquelas cadeiras ridículas, desconfortáveis de madeira ali à frente. Lá na frente, para obviamente, sentar ali. Sim. Obviamente, eu entendo que nós temos que valorizar. Quem sabe faz uma partezinha ali de um museu, né, ou uma parte ali que você pode fazer no tempo para as pessoas recordar, deixar uma parte assim histórica. Mas a parte estética
do templo, ela não diz praticamente nada acerca de Deus. É a mesma história, por exemplo, da Igreja Preta. É a mesma história da Igreja Preta. Ah, porque a igreja é preta. Igreja da parede preta. A cor que nós vamos utilizar, ela diz mais acerca de nós do que de Deus. Deus não tem dificuldade com cor alguma. Cor alguma. É óbvio que se nós temos uma cor que psicologicamente, emocionalmente transmite alguma coisa, nós vamos poder nos ajustar aí a determinadas coisas. Mas quando nós nos apegamos a estas coisas e queremos usar isso como um instrumento de dominação, como você falou, isso se torna danoso para a fé cristã. Aí a religiosidade atrapalha a graça de Deus, né? Atrapalha. A graça de Deus, que era para ser vista como uma manifestação de amor, é isso. Né? Acaba se tornando em uma manifestação de dor. De dor. De dor, de regras, de faça isso, não faça aquilo, lugares santos, isso que nós prédios santos. Isso que nós definimos como legalismo. Porque quando o tradicionalismo, a religiosidade, ela se configura na prática, ela cria um mecanismo de dominação, de imposição, cria uma regra e fatalmente esta regra tende a levar a igreja à morte. Ela tende a levar a igreja à morte. Porque se você não tem como levar isso adiante, até porque isso não tem nenhum respaldo bíblico e teológico. Pode ser que em determinados momentos uma prática ou outra até seja interessante que se utilize. Quando falamos, por exemplo, de sentar homens de um lado, mulheres de outro, de repente, num determinado momento ali de agitação, alguma coisa, vamos separar aqui, né? Ajeita, a comunidade se organiza ali durante mas um que tempo. Isso não se torne uma... Não pode se tornar de forma... Uma regra. Uma imposição de forma nenhuma. Aí se aplica da mesma forma a barba, se aplica da mesma forma a cor, né? A roupas. A roupas. Nós temos pessoas hoje na igreja que elas se assentam 20 anos no mesmo lugar. E elas se acham donas daquele lugar. Se você chegar numa igreja e se assentar no local dela, já temos exemplos disso. De que às vezes uma pessoa chega, a família senta ali, aquela pessoa senta ali, tem às vezes um visitante naquele lugar, a pessoa para e fica esperando a pessoa sair, porque aquele é o lugar dela. Ela se acha no direito. Então veja que isso Ô Valdemir, vários exemplos que você está trazendo aqui para a gente mostram como os tentáculos da religiosidade estão presentes na vida da igreja dos dias de hoje, né? Como que isso é danoso, né, rapaz? Agora, por outro lado, Paulo, isso não significa que na graça, a graça seja um mecanismo que nos dê uma liberdade total, por exemplo, para o pecado, e não haja normas, não. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo vem e diz assim, e daí? Que faremos então? Ele diz, pecaremos mais para que a graça seja mais abundante, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo diz, de modo nenhum, ele é enfático. Né? É como se tivesse duas exclamações ali. De modo nenhum, ele diz, como nós que fomos libertados para o pecado, né, que permaneceremos escravos ou sujeitos a uma vida de pecaminosidade? De forma nenhuma. Quando Jesus conversa com aquela mulher no poço de Jacó e oferece... quando Jesus dialoga com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele diz a ela, vai e não peques mais. Quando Jesus dialoga com aquela mulher no poço, ele diz para ela, vai buscar o teu marido. Que ali ele está tratando com o pecado, com a pecaminosidade dela. Mas observe que a ela é oferecida a água viva. Àquela mulher é oferecida o acolhimento, né, diante daqueles homens que estavam escravizando. Então, mostrando que a graça, ela acolhe, mas a graça não é um mecanismo para a licenciosidade. Então, por exemplo,
voltando novamente a Belo Horizonte, eu me recordo que um rapaz em Belo Horizonte, um pastor em Belo Horizonte, ele disse, não, olha, nós usamos o suco de uva na ceia. Nós vivemos num país tropical e a uva não diz muito para a nossa cultura e nós aqui não vamos usar suco de uva mais. Na nossa igreja nós vamos usar suco de maracujá, que reflete muito mais aquilo que é a cultura brasileira. Cultura brasileira. Né? Mas veja lá que Jesus estabelece, né, o produto da videira. O fruto da videira. Porque o vinho tem toda uma simbologia ligada ao sangue, né? O pisar no lagar, né? Transmite muito mais. Tanto o trigo quanto o vinho transmitem, né? O trigo, ao ser batido pelo vento, ao ser, né, batido lá quando está separando a uva, ao ser pisada. Tem toda uma simbologia por trás ali, ligando ao sofrimento, como também a Páscoa no Egito, no comer das ervas amargosas. Toda a simbologia do sofrimento está presente ali. Nós não podemos mexer, trocar esses ingredientes ao nosso bel prazer, que já foram estabelecidos. Agora, daí, não significa que nós devemos fazer o que nós quisermos. Aquilo que está obviamente, explícito ali na palavra de Deus, nós não podemos mexer em relação a essas questões, porque tem toda uma simbologia por trás. Mas, fora isso, a graça de Deus é completamente libertadora desse aspecto, vamos dizer assim, escravizador da religiosidade. Vamos lá. E Jesus, você falou aí dos embates de Jesus, os embates também de Paulo. Sim. Né, contra o domínio judaizante sobre a igreja. Quando a gente fala domínio judaizante, nós estamos falando daquele domínio de judeus que se converteram ao cristianismo, mas eles queriam trazer o cumprimento das leis, da circuncisão, o sábado. O sábado. Então eram chamados de judaizantes. Judaizantes. Paulo teve vários embates com eles. E como é que Paulo trabalhou isso daí? Olha, o Paulo, Paulo apóstolo, né? Paulo apóstolo, ele interpretou toda a sua experiência nesta nova vida à luz de Cristo. Então, quando Paulo se converte, ele passa um tempo revendo aquilo que nós chamamos de cristologia. E ele, então, na carta aos Filipenses, vai dizer, olha, bem que eu poderia confiar na carne. Quando ele está falando disso, ele está falando exatamente da religiosidade, do tradicionalismo, do legalismo. Ele fala, olha, eu fui hebreu de hebreus, quanto à lei eu fui fariseu, né? Mas olha só, aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Quando Paulo fala por causa de Cristo, está imbuído aí a graça de Deus em Cristo Jesus, em nos dar a vida eterna, em nos colocar agora numa nova dinâmica de vida, em que estas regrinhas, estas coisinhas não têm valor algum. Algumas têm seu valor, vamos dizer assim, de forma simbólica, mas não tem valor nenhum. Então, Paulo lida com isso de maneira assim, muito leve, e Paulo consegue um desprendimento total destas questões. No entanto, aquilo que para alguns, e eu me enquadro dentro destes, esses judaizantes foram, de certa forma, o espinho na carne de Paulo. Foram aquelas pessoas que passaram, Paulo foi até apedrejado, então passaram o tempo todo ali tentando impor um sistema. Por quê? Porque se aprendeu de uma forma e não se abriu mão de alguma forma. E Paulo, então, obviamente, dissuade ali, ele vai às sinagogas e ele é bem perseverante nisso para discutir com os judeus e tentar convencer ao máximo aqueles. E
abre-se então a porta também da graça aos gentios, né? Que vão então chegando no ambiente do reino de Deus e vão encontrando um ambiente completamente libertador. Nós hoje que somos gentios, né? Nós brasileiros, quando entendemos que nós não precisamos mais estar atrelados a estas coisas, gente, isso é extremamente libertador para nós, como foi também por meio do apóstolo Paulo, né? Então, eu tenho aqui anotado algumas questões, aqui eu fiz questão de anotar aqui, eu coloquei, olha só, com os fariseus, eles acusaram Jesus de curar no sábado. Sim. Veja, a religiosidade... Esse era o embate principal dos fariseus com Jesus, né? Então, a religiosidade via apenas o regulamento. Jesus revelou que a graça busca o bem e a vida. Com os escribas, queriam apedrejar a mulher adúltera. A religiosidade clamava por condenação. Jesus apresentou a graça que restaura sem negar a seriedade do pecado. Com os doutores da lei, Jesus disse que impunham fardos pesados sobre o povo. A religiosidade oprime, a graça liberta e conduz à obediência alegre. Então, Paulo vai mostrar isso aí claramente. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, Cristo vai se tornar, então, esse ponto de referência para uma vida totalmente liberada para servir a Deus em novidade de vida. Eu vejo, Valdemir, que antes de falar isso, eu quero desafiar você aí a compartilhar esse podcast. Quero desafiar você a se inscrever no nosso canal e passar para frente essas informações, porque você está recebendo muito conhecimento legal, muito conhecimento bíblico profundo, para entender de uma vez por todas que apenas a graça de Deus é que nos faz chegar até Deus. Nada mais, nada além da graça. O próprio apóstolo Paulo, Valdemir, quando ele estava querendo ser curado desse espinho na carne, ele ora e ele ouve do Senhor essa frase, né? A minha graça te basta. Te basta. Quer dizer, eu não vou te curar. Por 3 vezes ele orou e Deus disse não. E no final ele recebe essa palavra, né? Que palavra libertadora. Você falou aí de liberdade, libertação. Agora, Valdemir, como é que a libertação acontece? Quais são esses desafios para a graça na igreja atual? Sim. Fala aí pra gente. Veja bem, eu quis colocar esses pontinhos que a gente vai tratar aqui, tá? Estão anotados aqui, porque isso aqui de fato é libertador. Libertador. Tá? Veja, a graça, ela nos liberta primeiramente de uma expressão de vida autossuficiente. Então, veja bem, muitos hoje ainda confiam em quê? Em seus méritos para a sua salvação. Se nós conectarmos isso a outras questões, por exemplo, vamos puxar isso para a nossa igreja presbiteriana. Por exemplo, uma expressão de culto que nós temos em termos de liturgia de culto, né? O culto presbiteriano é um culto mais formal, onde você tem a leitura das escrituras, você tem a entrega dos dízimos, das ofertas, você tem as orações, toda uma direção no culto, né? E, de repente, num culto onde não se praticam isso, as pessoas são, às vezes, muito mais edificadas. Então, veja, não são necessariamente estas coisas que nós arrumamos e arranjamos que vai garantir um sucesso. Então, veja bem, não somos contra o estabelecimento de uma ordem litúrgica, mas não é só porque existe uma ordem litúrgica que Deus haverá de ministrar aos corações. Tá entendendo? Então, nesse sentido, ela é libertadora.
Então, muitas vezes, nós exaltamos a forma de culto em detrimento, às vezes, de uma verdadeira comunhão com Deus. Eu, por exemplo, percebi isso. Às vezes, nós começamos, por exemplo, isso veio da minha experiência. Às vezes, nós começamos o culto e a ideia nossa de culto, de fato, ela precisa ser cristocêntrica, teocêntrica, nos direcionar para Deus. É verdade. Mas veja bem, o culto, ainda que ele seja teocêntrico, ele também é antropológico. Em que sentido eu estou falando isso? Nós nos relacionamos com Deus, mas nós nos relacionamos com Deus convivendo com os nossos irmãos. Então, eu percebi isso na minha própria experiência litúrgica, que às vezes, ao invés de eu começar um culto dizendo assim, boa noite, meus irmãos, eu peço que os irmãos se coloquem de pé, falo assim, olha aqui, irmão, olha para o irmão que está ao seu lado aí, dá um sorriso para essa pessoa, dá um abraço nessa pessoa aí. E quando a gente vê que a igreja sorri, que há, de certa forma, até uma possível irreverência ali, um burbúrio no ato do culto, a gente vê que aquilo é libertador no culto. Veja, mas por quê? Porque nós olhamos no olho do irmão, nós dizemos para ele, olha aqui, Deus te abençoe. Às vezes a pessoa está sentada do lado de alguém, passa o culto todo ali, sequer olhou do lado, sequer compartilhou a Bíblia. Então, veja que a liturgia, ela não pode ser um fim em si mesma, ainda que ela seja positiva. Então, isso é libertador. Isso é libertador. Eu coloco aqui, por exemplo, a questão da falta de misericórdia e a negligência da santidade. Veja bem, há juízo severo contra o pecador, mas pouca disposição em restaurar, né? Pensando na vida de Davi, por exemplo, a Bíblia fala que Davi ele enfrentou, né, o urso e o leão antes dele matar o gigante. Ele teve uma experiência profunda com Deus de se colocar diante da boca do leão e das garras do urso, trazendo isso para os nossos dias. Eu falo, muitas vezes, nos é muito mais fácil e conveniente, às vezes, julgar, corrigir alguém, do que nós nos colocarmos de frente com um leão em favor dessa pessoa. Nós carregarmos o fardo junto, né? Então, eu conheço pessoas e já passei por experiências na nossa vida em que, às vezes, um olhar, um abraço, um toque, um beijo, um gesto de compreensão foi muito mais saudável. Deixa eu contar essa experiência. Há alguns anos atrás, no meu primeiro ministério, nós fomos visitar umas moças, umas meninas, numa casa de menor infrator. E ali eu cheguei com toda a minha teologia e tal, comecei a falar, e as meninas ali assim me ouvindo, mas, cara, não estava tendo resposta nenhuma. Aí uma moça que nos acompanhou, ela chegou e falou, pastor, dá licencinha aqui, posso fazer uma pequena intervenção aqui? Pode. Meninas, sai todo mundo da cadeira aí. Tirou as meninas da cadeira, vão sentar aqui no chão. Fez um círculo, olhou no olho daquelas meninas, abraçou, aquelas meninas se soltaram, se quebrantaram, né? E ali nós tivemos a condição de ministrar, porque nós descemos, entre aspas, aí ao nível delas. Isso, para mim, de certa forma, foi vergonhoso, mas me ensinou que eu precisava... A minha teologia em si não era o problema, mas a forma como eu estava utilizando a teologia. O linguajar, a forma, o jeito, eu não conseguia comunicar com ela daquela forma. Então, a graça ela é libertadora nesse sentido. Libertadora também desse espírito permissivo que nós temos na nossa sociedade, vamos dizer, alguns de acharem que a graça ela é permissiva, quando, na verdade, ela não é. Ela não é permissiva, né? Quando eu entendo que o meu Senhor deu a vida por mim, me redimiu e de graça
me dá o direito à vida eterna, mais eu quero me dedicar a Ele, mais eu quero amá-lo, mais eu quero honrá-lo, mais eu quero celebrá-lo, mais eu quero estar junto dele e me aproximar dele. Porque aquele que pouco se foi perdoado, esse também pouco amará. Mas aquele que muito foi perdoado, esse também muito amará. Então a graça ela é libertadora desse espírito autossuficiente, desta vida legalista, desse espírito permissivo. A graça ela consegue nos libertar plenamente de todas estas coisas. Ah, que joia. É muito bom você trazer exemplos da vida prática, e você trouxe aí vários exemplos, né? E eu queria... Eu estou olhando aqui na sua anotação, muito legal. Você aponta aqui 7 caminhos práticos para a igreja viver a plenitude da graça. Sim. Vamos ver aí esses Podemos caminhos. passar esses 7 caminhos porque aqui. eu quero... veja só, as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem entender como é que a graça faz parte do dia a dia delas. Né? Como é que isso aí se manifesta de tal forma para que elas cresçam, né, no conhecimento e na graça do Senhor. Ok. Então, eu coloquei aqui 7 caminhos práticos, né? Primeiro, eu coloquei aqui, ao invés de impor regras humanas pesadas, Certo. haja com a atitude de apontar para Cristo como descanso da alma. Então, veja, não é simplesmente... Você não resolve um problema impondo uma regra tola e estúpida. Atenção, liderança, líderes, pastores que estão ouvindo o podcast, estão vendo o podcast. Essa é uma dica importantíssima para pastores e líderes. É o que nós falamos. No passado, a própria igreja impôs essas regras tolas, né? Agora mesmo vi um grande líder nacional de uma denominação enorme aí de cunho pentecostal, né? Dialogando, na verdade, impondo, esbravejando com a liderança, né? Hoje, uma época que os jovens estão usando muito essa barba com mais pontuada, assim, né? Acho que veio a partir do filme 300. Eu sei como é essa barba. Eu não sei como é que chama, que acho que é lenhador, alguma coisa assim, né? Então, e eu vendo o pastor esbravejando que os jovens tinham todos que cortar a barba, os pastores todos tinham que mostrar o rosto limpo e tal, não sei o quê, né? Então, veja bem, ao invés de eu pregar que aqueles homens vivam a vida santa, daqueles homens que se dediquem a Cristo, eu vou impor regras tolas e estúpidas que não vão ter valor nenhum contra a sensualidade. Aparência. Então, apenas aparência. Então, isso é imposição de regras humanas e pesadas. Eu, por exemplo, não uso barba porque a minha própria barba é toda falha e eu acho que fica bem e tudo mais para mim. Mas qual o problema da pessoa ter uma barba, né? Então, às vezes, você vai criar regras estúpidas e tolas, isso não vai edificar em nada positivamente. Nada. Vamos lá para 2. 2. Ao invés de medir a fé pelas aparências, haja com a atitude de discernir o coração em amor e verdade. Então, a fé de aparências. O que é a fé de aparências? Ó Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração, eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou palavras sapatear. Escolhidas, palavras bonitas. Então, como se aquilo diante de Deus tivesse alguma relevância. Alguma validade. Diante de Deus, nenhuma validade, né? Parece que pesa em nós essa necessidade de que, se nós não orarmos de tal forma, não falarmos de tal forma, nós não vamos convencer as pessoas. Como se o Espírito Santo fosse dependente das minhas palavras. Você está falando aí, eu estou me lembrando que tem gente que muda a voz, né? Tem uma voz mais assim, rebuscada, uma voz que
Muda a voz. Muda a voz na hora que está pregando, muda a voz na hora que está orando, para isso daí atrair mais likes. Eu já tive a graça de orientar diversos pastores. Eu vejo, assim, às vezes talvez até uma coisa assim, talvez uma ênfase ministerial minha. Eu já tive a graça de acho que uns 10 pastores já, ao longo dos meus anos aqui, eu ser tutor desses pastores. E todos nós temos os pastores que nós gostamos e nos identificamos, né? Temos o Hernandes Dias Lopes, temos o Jeremias Pereira da Silva, né? Então temos tantos e tantos pastores aí que admiramos, Augusto Nicodemos, Silas Malafaia e tantos mais, que são pregadores de outras denominações e tudo mais, né? E com vários, praticamente com todos, eu tive que falar com eles: irmão, seja você. Seja você. Não queira imitar. Tínhamos um aqui na região de Cachoeira Itapemirim, que até as expressões corriqueiras que determinado pregador usa, ele usa também no linguajar. e acaba se tornando falso. Né? Falso. Acaba se tornando falso porque ele não está ligado à personalidade própria. Então vamos lá, 3. Ao invés de julgar severamente os pecadores, haja com atitude de acolher, discipular e restaurar. O que nós estamos falando aqui de julgar? É aquele julgamento sem... Porque a Bíblia nos manda julgar, nos manda discernir. Mas quando nós estamos falando aqui, pensando lá em Mateus, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. É um julgamento precipitado, um julgamento sem fundamentação, é um julgamento baseado tão somente em aparência, né? Então eu vejo uma pessoa por exemplo, um homem com cabelo grande, e eu já falo: aquele não é um homem espiritual, aquele não é um homem espiritual, né? Eu vejo uma pessoa com um brinco. Eu, particularmente, não gosto de um homem, não gosto do detalhe, né, do homem com brinco. Eu não tenho nenhum tipo de tatuagem. Mas isso não vai dizer nada. Tá entendendo? Então, com certeza. Nós saímos julgando. Isso tudo é fruto desta religião baseada no visual, dessa religião baseada nos méritos, dessa religião de performance. Dessa religião baseada nesta religiosidade estúpida. Deus está olhando de fora assim... Não é isso, não é isso. Vamos lá para o 4. O 4 diz aí: ao invés de confundir graça com permissividade, haja com a atitude de ensinar que a graça capacita para a santidade. Então, é aquilo que Paulo colocou, né? Se transborda a graça quando eu peco, então eu tenho que pecar mais para que a graça transborde mais ainda. Paulo diz: de maneira nenhuma. Você foi liberto disso, rapaz. Então para com esse negócio de achar que porque necessariamente não seja pecado eu tomar um copo de vinho, então eu vou tomar 3 copos de vinho. Eu vou, né? Uma garrafa toda. Se não é problema, nós tivemos um caso de um pastor presbiteriano que numa segunda-feira ele ligou o seu carro, abriu lá as portas do carro, foi lavar o seu carro, uma cidade muito quente, colocou uma cuequinha de praia e a porta da sua casa ficou lavando o carro lá com a cuequinha de praia. Que cena trágica é essa, rapaz? Pois é, e aquilo gerou... Isso foi verdade? Verdade, aquilo gerou... Meu Deus! Aquilo gerou um burburinho terrível na cidade, né? Quer dizer, você vai usar uma cueca de praia lá na praia, uma coisa. Agora, numa plena segunda-feira, você vai lavar o seu carro e tal. Então, veja, você usar a graça de forma permissiva, né? Você não ter o devido cuidado. Jesus falou que é inevitável que venha o escândalo. Essa graça com permissividade então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, muitas pessoas são enredadas por essa permissividade. Né? Tem até um determinado título de um livro, que eu não vou falar o nome do autor, mas
O nome do livro é O Amor Vence. Uhum. E esse livro defende justamente que não importa o que você faz, Isso aí. no final o amor vence. Desde que você seja sincero, né? Vale tudo. Então, eu preguei recentemente na igreja sobre a questão do culto, né? E eu falei, veja, se Deus não faz questão, né, que o seu culto seja de qualquer maneira, por que então por que Nadab e Abiú caíram mortos? Por que aquele rapaz encostou na arca e morreu, né? Se Deus está liberado tudo, porque nós, afinal de contas, estamos no tempo da graça. Porque a graça está confundida, se misturada como se fosse licenciosidade. Licença para pecar, e não é, né? Vamos lá para o 5. 5. Ao invés de competir por posições e títulos, haja com a atitude de servir com humildade, considerando o outro superior a si mesmo. É essa religião de performance. Essa religião de tradicionalismo, né? Então, eu uma vez levei um pastor para pregar, de cunho neopentecostal, e o pastor falou lá, né? Como que é? Ele cometeu alguns erros de concordância, né? E quando acabou o culto, alguns irmãos vieram zombar do pastor, conversando comigo assim, mas fazendo algum tipo de crítica, escarnecendo do irmão. Eu falei, meu irmão, Deus falou tanto ao nosso coração e você foi se preocupar em concordância gramatical. É nisso que estava o seu coração, rapaz. Nós saímos de um culto abençoado, o homem edificou. Deus usou o homem dentro das qualidades dele e você não conseguiu absorver isso. Então, veja, ao invés de competir por posições e títulos, haja com a atitude de servir com humildade, né? Então, não é simplesmente porque eu falei correto que necessariamente o Espírito Santo tenha falado ao meu coração. Alguns acham que é só porque você deu uns 2 glória a Deus, uns 2 aleluia, e Deus abençoou. E a pessoa sai dali com o estômago cheio de isopor. Aí você pergunta, o que foi pregado? Qual foi a ministração? O que você aprendeu? O que foi ensinado das Escrituras? Nada. Mas ela deu um grito ali, um aleluia, um glória a Deus, e para ela ela foi abençoada. Então veja que essas coisas estão em todas as camadas religiosas. Vamos lá, 6ª. Ao invés de confiar em tradições rígidas, haja com a atitude de buscar o espírito que vivifica. As tradições rígidas é aquilo que nós falamos, por exemplo, nós presbiterianos, né, temos os chamados símbolos de fé, né? A nossa confissão de fé de Westminster, o nosso catecismo maior de Westminster, o nosso catecismo menor de Westminster. Paulo, eu cheguei ao entendimento que Deus age na minha... Olha que eu vou falar aqui, é muito sério. Eu acredito que Deus age com os nossos símbolos de fé. Deus age contra os nossos símbolos de fé. E Deus age através dos nossos símbolos de fé. Então, Deus não está preso às vezes, a forma de nós entendermos, né, a nossa teologia. E muitas vezes eu entendo que Deus age até para nos humilhar, até para nos constranger, até para nos colocar no nosso devido lugar. Sim. Muitas vezes, com toda a nossa, falando aqui especificamente do público presbiteriano, né, que é uma igreja, nós como presbiterianos entendemos que é uma igreja dedicada ao estudo, sincera, que se dedica. Esse é o quinhão da igreja presbiteriana, ela se sobressai realmente em relação a boa parte das igrejas, mas por que também, ao mesmo tempo, algumas comunidades nossas não crescem o que deveriam crescer? Creio que também é para Deus nos mostrar, né, que é por ele e não por nós. Não depende dos nossos ritos nem das nossas estratégias. Né? Então, é por aí. Né? Né? Então, e a última? Ao invés de viver pela força própria, que está muito ligado aqui, tradições e força própria, agir com uma atitude de descansar no favor imerecido de Deus. Isso aqui é muito legal, Paulo, porque nós aprendemos aí fora que o descansar no Senhor
é uma atitude é uma preguiça, é um pacifismo, é uma atitude de completa falta de fé até mesmo no Senhor. Aí você vai ler, por exemplo, o Salmo 40. O Salmo 40 fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele me ouviu quando clamei por socorro. Tiramos de um poço de perdição. Então, veja, o aguardar em fé, o confiar, o depender do Senhor é uma expressão viva de fé. É uma expressão viva de fé. Então, eu tratava essa noite mesmo aconselhando uma pessoa de ontem para hoje, falando, por exemplo, da vida de santificação, de uma vida de dedicação a Deus, de uma vida de consagração a Deus. Falava com essa pessoa e falava com ela: olha, nós hoje somos uma obra em construção. Então, veja, nós não somos aquilo que deveríamos ser. E em nós deve existir este sentimento: puxa vida, eu queria ser mais, eu queria me dedicar mais, eu queria ter chegado. Mas, por outro lado, veja, nós também não somos mais o que éramos. Então, tem que haver em nós também esse sentimento de gratidão, porque já demos um passo, porque nos foi, pelo próprio Senhor, nos foi dada a capacidade de darmos um passo, de avançarmos em relação à glória. A palavra de Deus nos diz, né, que aquele que Deus chamou, a esse também justificou, e aquele que justificou, a esse também glorificou. E eu sou adepto do pensamento do Anthony Huckman. Anthony Huckman diz: mas como que a glorificação que vai acontecer no futuro está dita no passado nesse texto? Como se Deus já tivesse nos glorificado. E Huckman, e eu concordo com essa interpretação dele, ele diz assim: porque se você olhar por um outro lado, a glorificação que vai acontecer no futuro, no sentido pleno, ela já está acontecendo em nós agora por meio da santificação. O que é a santificação, senão o processo do caráter de Cristo sendo injetado, impingido em nós, e nós vamos assim nos transformando de glória em glória. Então, esse último ponto nos diz que nós devemos, em vez de tentar viver pela força do nosso próprio braço, depender mais da graça de Deus. Depender Paulo, da obra. Não existe poder mais ativo. Veja, e aí eu quero fechar aqui a minha palavra com aquilo que você citou realmente da experiência de Paulo, né? 3 vezes eu orei para que Deus tirasse. E Deus fala: eu não vou tirar. E veja bem que Paulo anteriormente vai dizer assim: a saber, mensageiro de Satanás para me esbofetear. A palavra esbofetear ali transmite a ideia daquele tapa que você dá na face com as costas da mão. Aquela bofetada assim, que ela é humilhante, ela é constrangedora. Não é um tapa que dói pela força dela, mas pelo que ela gera em você de ter sido esbofeteado com as costas das mãos. É algo extremamente humilhante. Então, ele diz assim: quem faz isso é um mensageiro de Satanás em mim, Paulo está dizendo. Mas Deus fala assim para Paulo: a minha graça te basta. E Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas tribulações, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Veja, é disso que nós estamos falando. Viver não por sua força própria, mas essa dependência. Não existe força mais poderosa nesse mundo do que a força da graça de Deus na vida de um homem. Aí, que maravilha! Muito bom, meu amigo. Muito obrigado. Olha, terminamos aí essa série de podcasts trabalhando religiosidade e graça. Terminamos aí em grande estilo. Terminamos com muita Bíblia, terminamos com muita teologia, e isso foi muito bom. Valdemir, muito obrigado pela sua presença conosco, e deixa aí uma última palavra rápida. Amém. Para o nosso público aí. Gente, eu quero deixar para vocês o meu abraço, deixar para vocês o convite, se você não tiver
alguma igreja, se quiser nos conhecer, esteja ali, estamos à disposição de todos ali na primeira igreja presbiteriana de Bom Jesus para recebê-los. Procure-nos ali e estamos à disposição de todos. Então, peço que Deus abençoe. Muito obrigado, Paulo, a oportunidade, e que Deus continue prosperando aqui, que você continue avançando com esse projeto de levar a fé cristã de uma maneira leve, de uma maneira prática, saudável e abençoando tantas pessoas. Que Deus te use, meu irmão. Valeu, amigão. Muito obrigado. Galera, grande beijo. Deus abençoe. Vamos, na semana que vem, começar uma nova série. Vamos fazer review, ou seja, vamos fazer visão geral de livros para edificar a sua vida e abençoar você. Valeu? Aldemir, muito obrigado. Tchau, gente.